Olá pessoal, boa noite. Quase que eu atrasei para chegar aqui hoje. Não sabia que tinha um festival de balões aí que estava atracando até o trânsito. Mas deu certo, chegamos aí. Um prazer estar aqui mais uma vez, pessoal de Bento. E poder trazer um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao meu coração, aquilo que Deus tem instruído a minha mente. Então é sempre um privilégio, sempre que nós pudermos compartilhar uns com os outros a palavra de Deus, é um enorme privilégio. Então para mim é um privilégio enorme poder estar aqui. E hoje eu vou conversar um pouquinho sobre uma carta. Eu não sei se você tem afinidade com essa carta ou não, talvez você já tenha lido, talvez não. Mas é a carta que o apóstolo Pedro escreveu para um grupo de pessoas que morava numa região que antigamente era chamada de Ásia Menor. Hoje é um território turco, hoje faz parte da Turquia. Se você está acostumado com a linguagem do Novo Testamento, Paulo escreve a carta aos Gálatas na sua primeira viagem missionária. Ele vai na parte sul da Galácia e Pedro escreve exatamente para a parte norte, aquela que não havia sido ainda visitada pelo apóstolo Paulo. E essa carta é uma das cartas mais graciosas que você vai encontrar no Novo Testamento. E o que eu acho mais interessante é que o tom gracioso dessa carta tem a ver justamente com a situação que essa igreja estava passando. Então eu não sei como é que você chegou hoje aqui para ouvir essa mensagem. Eu não sei que tipo de peso você trouxe no teu coração. Eu não sei quantas angústias, medos e tudo mais que você possa trazer ao entrar por aquela porta. Quem sabe pedindo a Deus uma luz sobre isso. E eu encontrei essa carta, muitas e muitas vezes já resumi essa carta, mas esse ano ela tem sido para mim uma carta que tem sido uma diretriz. Eu gosto muito dos salmistas e da franqueza que os salmistas usam, principalmente Davi, quando volta e meia ele dizia: Deus, não te importas que eu morra? Ou quando ele dizia assim: tá bom, vais ficar aí no céu e não vai responder ao meu clamor? Ou até quando permitirás que a iniquidade e a injustiça caiam sobre mim sem fazer nada? Esse é um homem corajoso porque ele está de alguma forma tentando dizer para Deus: Deus, está acontecendo muita coisa na minha vida, tu não vai fazer nada, tu vai deixar assim mesmo. E essa carta é mais ou menos uma resposta a todas essas perguntas e questões. Nós não vamos ler toda a carta de 1 Pedro. Quem sabe um dia a gente possa fazer uma sequência, alguma coisa assim, né? Mas não vamos ler toda a carta de 1 Pedro hoje. Mas por que Pedro escreveu essa carta? Se você descobrir essa carta, ela é extremamente interessante. Ela é uma carta relativamente longa. Ela tem 5 capítulos, né? Ou foi dividida em 5 capítulos. E Pedro está escrevendo para uma igreja que está passando por uma situação extremamente difícil. Qual que é? É a igreja que estava passando por uma perseguição. É uma igreja que estava sendo perseguida pelo Império Romano e é uma igreja considerada ilegal dentro do Império Romano. Por isso, então, os cristãos eram considerados cidadãos de baixa qualidade. E por serem considerados cidadãos de baixa qualidade, eles não tinham qualquer respeito pela sociedade romana. Então os romanos podiam tratar os cristãos de qualquer jeito, e mais ainda, eles podiam ser perseguidos, presos e mortos. Há muitos relatos, se um dia você puder assistir ou ler alguma coisa a respeito, de muitos cristãos nesse primeiro, segundo e terceiro séculos, que realmente foram corajosos e entregaram suas vidas por causa dessa perseguição que eles estavam passando. Então essa igreja que está passando por uma difícil perseguição, está se sentindo oprimida, abandonada, talvez até esquecida por Deus, recebe essa carta do apóstolo Pedro e o objetivo dele é encorajar essa igreja no meio do sofrimento. Então, o meu objetivo com essa leitura hoje é dizer para você que essa carta tem o objetivo de nos encorajar, independente daquilo pelo qual temos, ou estamos, ou ainda vamos, porventura, passar. Aquele momento em que você diz assim: eu acho que eu não aguento mais. Eu acho que é pesado demais.
Eu acho que é difícil demais. Eu acho que Deus nos abandonou. E nós temos então essa palavra de Deus para todos nós. Então, já abra aí a tua Bíblia na carta de 1 Pedro. Nós já vamos ler aqui. Mas eu quero dizer como é que funciona a carta. Ela tem uma estrutura bem interessante. Os primeiros versículos 1 e 2 são o prólogo da carta, o início da carta. É a saudação, o remetente e os destinatários. Isso era muito comum antigamente. Hoje a gente nem faz mais isso, né? Hoje nós temos o WhatsApp. Não mandamos mais cartas, né? Mas quem ainda lembra de mandar a carta, sabia que vinha tudo escrito e depois se assinava quem estava escrevendo. Em geral, nos livros da Bíblia, o nome do autor vem logo no início. Por quê? Porque as cartas, os livros da Bíblia eram escritas em rolos. Então, na hora de ler, quando você ia puxar, já estava logo no início do rolo. Você não tinha que abrir tudo, saber quem é que mandou isso aqui. Ah, agora foi o fulano, agora deixa eu ler o que o fulano mandou. Então, já vinha logo no início o nome do autor da carta, do remetente e também os destinatários. Então, versículos 1 e 2 são bem rapidinho, falam essa primeira parte. O capítulo 1, versículo 3 a 12, e é o que nós vamos ler hoje, ele é um hino de louvor que é um resumo da carta como um todo. Como assim? Esse hino de louvor ele vai falar da nova identidade que o cristão tem em Cristo, que é exatamente o mesmo tema do capítulo 1, 13 até o 2, 10. Depois ele vai falar do testemunho mesmo em meio ao sofrimento, que é o assunto do capítulo 2, versículo 11 até o capítulo 4, versículo 11. E vai encerrar falando sobre a esperança futura, que é exatamente o assunto do capítulo 4 e do capítulo 5. Então essa parte que nós vamos ler agora da carta de 1 Pedro resume a carta como um todo. Se você sabe o que está dizendo aqui hoje, você sabe o que toda a carta de Pedro está dizendo a todos nós. Então agora sim, vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos ler a primeira carta de Pedro, vamos acrescentar o prólogo, então versículos 1 e 2, mas nós vamos ler até o 12. Tá bom? Então diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua graça, a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e a circunstância para as quais aponta o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. E a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês,
quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Que é isso que Pedro está dizendo para essa igreja? Primeiro, Pedro vai falar para essa igreja que ela tem 3 identidades aqui. Pedro fala que eles são espiritualmente eleitos de Deus, isso é verdade. Pedro fala que socialmente eles são estrangeiros, desterrados, dispersos na terra, e politicamente eles são dispersos e perseguidos. Então Paulo fala que eles são eleitos de Deus espiritualmente, socialmente peregrinos e politicamente perseguidos. Essa é a igreja para quem Pedro está escrevendo. E é interessante que essas 3 identidades, de certa forma, elas devem nos lembrar exatamente quem nós somos. Porque assim como essa igreja era eleita de Deus, nós também somos. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, nós fomos estabelecidos para chegarmos até o céu. Assim como essa igreja, de certa forma, nós somos peregrinos. Por quê? Porque no fundo e no fim de todas as coisas, você não vai levar nada daqui. Então, se nós não levamos nada daqui, de certa forma, nós não pertencemos a isso aqui. Nós vamos ir para o céu. Então, a nossa passagem aqui, ela é temporária e é uma passagem de peregrinação. Um dos primeiros milionários da história do mundo foi um norte-americano chamado Rockefeller. E quando ele faleceu, teve muita gente lá nos Estados Unidos que foi até o velório dele e tudo mais. Mas diz que um curioso perguntou para o advogado do Rockefeller: escuta, quanto foi que o Dr. Rockefeller deixou de bens aqui na Terra? E a resposta do advogado foi brilhante. Ele disse: deixou tudo, não levou nada. Uma boa resposta, né? O cara não levou nada. Nós somos peregrinos na Terra, levaremos nada, a não ser isso que espiritualmente nos move, a salvação de nossas almas, que é o que Pedro falou para essa igreja. Essa nós levamos. Fora isso, tudo vai ficar. E isso tem que estar em nossa mente, para que nós não tenhamos o foco colocado nas coisas erradas. Então, quando nós formos embora, tudo vai ficar. Eu vou deixar tudo endividado. E a galera aí que sobrar para a herança, coitados. Mas só não fala para eles. Mas é isso que vai acontecer. Então, vai ficar tudo. E terceira coisa, então, é que essa igreja é politicamente perseguida. Politicamente perseguida porque o reino dos céus e o reino da terra, eles são antagônicos. Não dá para governar aqui com o poder do céu. Por quê? Porque Deus disse que assim ia acontecer. Por isso não vai haver nunca aqui um governante suficiente que traga o reino dos céus para a terra. É uma ilusão nossa. Jamais teremos alguém aqui na terra governando como Cristo governaria. Então nós vamos continuar sendo politicamente perseguidos porque o nosso reino, o reino a que pertencemos, ele jamais vai conseguir estar presente enquanto governo aqui na terra. Então a realidade dessa igreja também é a nossa realidade. E agora então Pedro vai começar a falar sobre qual é a herança dessa igreja. E por que ele fala de herança? Por que ele fala de herança? Por que herança? Porque herança, primeiro de tudo, é algo que você deixa para os filhos. Quando você sai, você vai deixar para os seus filhos, sejam eles os teus filhos biológicos, sejam os teus filhos escolhidos, adotivos, ou as pessoas que você escolheu para que os teus bens fiquem aqui na terra. Então, herança é algo que nós esperamos chegar às nossas mãos. Em geral, também herança é algo que eu não lutei para ter. Eu posso até brigar com minha irmã pela herança dos meus pais. Aí sim, eu vou lutar para ter. Vou lutar com minha irmã. Vai ser uma carnificina.
Mas no fundo, quem foi que esmerou toda a sua vida para conseguir aqueles bens? Não fui eu, né? Compreende agora o primeiro caráter da nossa salvação em Cristo? Nós não conquistamos nossa salvação. Cristo desceu à terra, Cristo entregou-se na cruz, para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Essa é a nossa herança. Ela foi total, plena e completamente conquistada por Cristo. Não há nada que eu possa fazer aqui da terra para conquistar mais salvação. Porque essa salvação ela já é plena e total. E muitas vezes algumas pessoas dizem, mas assim é fácil demais. E eu tenho a dizer, olha, não há outra forma. Não, mas peraí, eu não tenho que fazer alguma peregrinação longa em algum lugar? A Bíblia não fala isso. Tá, mas eu não tenho que orar muitas horas ajoelhado sobre o milho? A Bíblia não fala isso. Tá, mas eu não tenho que, dar o dízimo? A Bíblia não fala isso. Nossa salvação não é conquistada por nós mesmos. É um presente, uma herança que nos aguarda no momento em que nós não estivermos mais aqui. E é uma herança que nos foi garantida também com a morte. Porque Pedro fala o quê? Que Cristo morreu e ressuscitou. Essa é a garantia da nossa herança. Então, herança é algo que você ganha quando alguém morre. Cristo morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos essa herança. Essa é a graça. Depois disso, ele vai falar que a nossa salvação ela é perfeita. Nisso vocês exultam numa herança guardada nos céus para vocês. Ele fala no versículo 4, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. É uma herança que não tem vencimento nem data de validade. Quando eu sou declarado filho de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, eu já faço parte disso tudo. Então agora, essa salvação perfeita ela foi executada pelo Filho, que morreu na cruz. Ela agora é aplicada em mim pelo Espírito Santo, que habita todo cristão. E ela é garantida pelo Pai. Aí está o porquê nós cristãos acreditamos no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho executa, o Espírito aplica, o Pai garante. Tudo isso agora se torna a nossa herança. E por que nós temos agora então essa herança que já nos foi colocada agora? Para que a nossa vida possa ter o foco certo. Para que todas as circunstâncias que eu olho agora na minha vida, para que tudo isso que me oprime, para que tudo isso que me abala, possa ser um elemento em que eu aperfeiçoo a minha fé e cresço na direção de Cristo. Porque se a minha herança não está aqui, o meu foco também não deve estar nas coisas daqui. A minha esperança é para além de tudo isso aqui. E é por isso que agora no versículo 6, Pedro vai falar, nisso vocês exultam? O quê? Nessa herança. Mas olha o que ele fala ali. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Como é que está a tua vida? Como estão as circunstâncias da tua vida? Quais têm sido as dificuldades, as provações, as tristezas que têm invadido o teu coração? O que tem feito você achar que vai desistir da luta naquele momento? O que tem pesado para você? Eu não sei o que é. Eu sei quais são as minhas circunstâncias. Mas aqui, Pedro está dizendo que nossa vida tem que estar com um foco no celestial e não no terreno. Por isso, do versículo 7, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Para nós é estranho
Como assim eu vou passar por circunstâncias aqui que vão me entristecer, que vão pesar no meu coração, mas que no final de tudo resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado? Eu acho isso estranho. Eu espero que você também ache isso estranho. Mas ainda assim mostra que o nosso foco deve estar no que é celestial. E tudo que acontece aqui é tão somente circunstâncias pelas quais nós vamos passar para que a nossa fé alcance um estágio mais elevado. Seja depurado no fogo, como ele inclusive vai usar aqui o exemplo do ouro, que é depurado no fogo. Isso mostra que não há crescimento, maturidade e pleno desenvolvimento sem que haja algumas circunstâncias difíceis na nossa vida. E eu quero que você preste bastante atenção nisso, principalmente se você é pai. Porque eu não sei como é que é o discurso aqui em Bento, mas lá em Caxias, eu escuto de pais que passaram uma vida inteira labutando muito fortemente, que se esmeraram para conseguir ter as suas coisas na vida. E quando eles percebem os filhos tendo que lutar as mesmas batalhas, eles vão lá e digam, não, pode deixar, eu jogo por você essa batalha. E impedem que os filhos se desenvolvam com a mesma dificuldade que eles tiveram. E o que eu escuto muitas vezes no discurso é, eu não quero que meu filho passe pelas dificuldades que eu passei. Eu acho isso muito justo. Eu acho isso muito justo porque você pensa no calor da batalha, em todo o suor e lágrimas que aquilo trouxe, e você olha para o teu filho e diz, puxa, eu posso dar uma ajudinha para ele. Eu posso tentar fazê-lo subir um nível sem passar pelas dificuldades. E aí depois eu vou perceber que muitas vezes a reclamação desse pai, ou dessa mãe, é que o seu filho é uma pessoa muito molenga, que não consegue alcançar as coisas por ela própria, emocionalmente infantilizado, não consegue passar por frustrações ou por alguma dificuldade sem se desestabilizar completamente. E aí a pergunta óbvia é, por que você acha que ele faz isso? Ah, porque essa geração não é como a minha geração. E aí a gente acha que o problema é a geração. Na verdade, o problema é que não é a geração, é a quantidade de lutas pela qual eles passaram. E aí eu tento explicar para esses pais, vocês hoje só são o que vocês são. Vocês hoje só têm o que vocês têm porque vocês passaram pelas batalhas e lutas. É isso que os torna fortes. É isso que os faz capazes de conquistar as coisas. Quando você impede o teu filho de passar por esse processo, você até vai colocá-lo em um lugar que você quer, mas ele não vai ter a fibra suficiente para se manter lá por muito tempo. Por quê? Porque ele não passou pela luta e pela dificuldade da conquista de chegar até lá. É como uma tartaruga que fica em cima de um poste. Imagina que você está passando no campo e você olha uma tartaruga em cima de um poste. Primeira coisa que você vai perguntar é, quem botou essa tartaruga ali? Porque subir ela nunca ia conseguir. Muitas vezes, o que nós temos por aí são tartarugas em cima de postes. E a única pergunta é, mas quem colocou essa pessoa ali? Porque ela não tem fibra, ela não tem a capacidade, ela não tem a menor possibilidade de ter conquistado aquilo ali. Deus, Ele olha para nós como filhos amados que somos. Pedro acabou de dizer que nós fomos eleitos por Ele. Pedro acabou de nos dizer que Ele morreu para nos dar uma herança. Mas, para que a nossa fé seja uma fé madura, antes é necessário, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado.
Então Deus não vai poupar a minha fé, nem a tua fé, das lutas que ela precisa passar para ser plenamente aperfeiçoada. Deus não vai nos poupar e vai dizer, filho amado ou filha amada, eu sei que isso vai pesar em teu coração, mas ainda assim você precisa passar por esse processo. Por que isso? Porque nós não somos diferentes de Jesus Cristo. Jesus Cristo, na última noite em que estava no jardim do Getsemane, ele pede para que os discípulos orem com ele, e a oração de Cristo é: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Deus não poupou Cristo de passar pela cruz, pelo sofrimento e pela morte. Mas depois que Cristo passou pela cruz, pelo sofrimento e pela morte, quando Ele ressuscita, Ele fala, todo o poder me foi dado. Agora o Pai vai me glorificar. Então assim também é com a nossa fé. Então se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por algum peso, se você tem passado por tristezas, olha para Deus e tenha uma perspectiva celestial da sua vida. Porque se Deus está nos permitindo passar por essas circunstâncias, é para que a nossa fé seja fortalecida. Então, o resto da carta de Pedro vai falar sobre resistir em meio ao sofrimento, sobre resistir ao mal que nos é feito. Essa é a forma de aperfeiçoarmos a nossa fé e, ao mesmo tempo, mantermos a esperança naquilo que não nos pode ser tomado, tirado, manchado, que é a nossa salvação, que é a nossa relação de filho com Ele. Ninguém pode nos tirar isso. Então, Pedro está escrevendo para uma igreja que está passando por muitos dilemas, dores, perseguições, dificuldades, famílias sendo divididas e separadas, se perdendo. Essas famílias que podem estar pensando, puxa, eu acho que eu vou abandonar esse negócio de fé porque não está dando certo. E Pedro escreve dizendo, vocês são os escolhidos, vocês são os eleitos e vocês são aqueles que têm uma herança incorruptível. A salvação de vocês aperfeiçoada no meio dessas circunstâncias, aonde Deus vai nos colocar em uma circunstância pessoal para que a nossa fé seja fortalecida. Essa é a perspectiva que nós temos que viver. Não importa o que aconteça aqui, ainda a nossa esperança é muito melhor e muito maior do que o que nós passamos aqui. Por isso a salvação, ela é graciosa para nós. Ela é capaz de nos colocar diante de Deus de uma forma plena como filhos, e é por isso que ela é graciosa. Porque mesmo em meio às dificuldades, Deus Todo-Poderoso está com a mão em nossa cabeça dizendo, filho amado, eu sei pelo que tu estás passando, mas eu estou contigo. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar. Senhor Deus, agradecemos a Ti por essa palavra que Tu nos dá por meio de Pedro. Obrigado, Pai, porque podemos olhar para Ti e perceber que Tu tens todo o amor e toda a graça derramado sobre nós. Mesmo que as circunstâncias da nossa vida elas sejam um tanto quanto complicadas, complexas, difíceis, mas ainda assim, toda a esperança está em Ti. E que vivamos essa nossa vida agora numa perspectiva espiritual, olhando para aquilo que está na frente, aquilo que virá, aquilo que é eterno e ninguém pode nos tirar, e aquilo pelo qual as circunstâncias dessa vida são apenas passageiras. Deus, que Tu nos ajude em meio a dificuldades, problemas, dívidas, brigas, contendas, a olhar para Ti e saber que é Tu quem estás conduzindo nossa vida. E que não sejamos abalados por essas circunstâncias, pelo contrário, possamos reconhecer que essas circunstâncias nos tornam mais fortes e dignos do Teu amor e da Tua graça. Senhor, que nós possamos olhar para Ti agora e entender toda essa misericórdia sobre nossas vidas. Ao invés de acharmos que Tu estás de costas para nós podemos perceber que Tu estás nos protegendo e nos conduzindo.
Obrigado, Pai. Em nome de Cristo te entregamos tudo isso. Amém.